Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, espero que estejam todos bem. Vamos para uma reflexão nesta semana, nesse início de semana. Está aqui em Provérbios capítulo 12, o versículo de número 15. Diz: O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Deus nos ensina a buscar a sabedoria. E eu não estou falando aqui de uma ciência humana, de uma sabedoria humana, de ser bem sucedido, bem instruído nas coisas desta vida, né? Mas sim a sabedoria que vem de quem? Vem de Deus. A sabedoria espiritual que vai nos levar aonde? Mais próximos de Deus. Essa é a sabedoria que nós devemos buscar e que o texto diz. A ciência nos traz sabedoria das coisas terrenas, né? As faculdades, né? As especializações, os doutorados, tudo que torna o nosso intelecto mais apurado, né? E isso é excelente, nos ajuda aqui sim nessa terra e é necessário para que nós possamos ser bem instruídos aqui e até uma profissão e tudo mais. Porém, eu quero dizer o seguinte, que Deus ele se preocupa com a nossa sabedoria espiritual. Essa é a principal preocupação de Deus. E para que nós possamos conhecer o verdadeiro caminho do que? Da salvação, que esse é o intuito. Então, para isso que Deus se preocupa conosco, que nós venhamos a conhecer o caminho certo para sermos salvos. E nós encontramos essa sabedoria através da leitura do que? Da Bíblia Sagrada. Ser sábio é observar o que lhe é ensinado e colocar em prática sempre que necessário. Ser sábio é o que? Aprender com o erro dos outros para que nós, no momento que acontecer as mesmas coisas, não falhemos como quando passarmos por uma situação semelhante. Então, aprender com o erro do próximo. Ser sábio é reconhecer que dependemos da direção de Deus e que se nós dependêssemos apenas da nossa ciência e daquilo que achamos ser o caminho certo, né, a chance de erro é grande, a chance de frustração é grande e principalmente a chance de morrer sem a salvação ela é muito, muito grande. Deus ele nos ensina neste pequeno versículo que nossa percepção, nossa visão, nossos caminhos, as direções e decisões que nós tomamos em nossas vidas, e veja que nós estamos falando aqui de salvação, né? Se nós vivemos da maneira autônoma, sem Deus no controle, seguindo nossas próprias vontades, os nossos próprios caminhos, né? Segundo o curso dessa vida, segundo a nossa vontade, Deus diz que é um caminho de tolo, um caminho que não nos levará ao lugar mais importante, como eu disse, que é a salvação da nossa alma. Nós, seguindo aí o nosso curso da vida, nós podemos alcançar o mais alto patamar financeiro, profissional, material, intelectual, podemos ser abastados e de nada temos falta, podemos ser eruditos, podemos ser pessoas com muita ciência, né? Mas sem Deus, nós somos considerados tolos. Sem servir a Deus, podemos ter tudo de bom nessa terra, tudo que o dinheiro pode comprar, toda a ciência humana, mas somos os mais miseráveis. O ser humano tem por natureza seguir tantas crenças, né? O ser humano segue tantas crenças e meios de salvação que eles mesmos inventam, seguindo doutrinas e doutrinas e doutrinas de religiões inúmeras pelo mundo afora. E essas doutrinas e essas vontades e esses meios de salvação que não estão na Bíblia Sagrada, que nosso Deus condena, que deixam o ser humano distante da vontade de Deus, por isso são considerados tolos, né? Então, por isso, tolo é aquele que segue seus próprios instintos, suas próprias crenças, que segue um caminho contrário da vontade de Deus. E isso até pode funcionar e parecer correto perante o discernimento humano, mas perante a Deus o levará ao abismo da perdição, a condenação eterna. Então, as pessoas podem até seguir seus próprios conselhos, sua própria ciência,
seguir sem Deus e ser bem-sucedidas e ter todas as coisas e serem benquistas aí às vistas do homem, ser bem-sucedidas, porém para Deus são consideradas tolas, porque o maior bem, o maior presente, aquilo que ela tem que dar o maior valor, que é a salvação da sua vida, ela não tem. Ela tem apenas as coisas terrenas. Então, o melhor caminho que podemos seguir encontramos aonde? Nos conselhos e na presença de Deus. No caminho do sábio, Deus está presente. No caminho do sábio, tem a presença do Espírito Santo. E esse caminho, que é o único caminho da salvação, tem Jesus Cristo. E este caminho tem Jesus Cristo, que nenhum outro há salvação a não ser por Jesus Cristo. Né? E esse caminho que tem o salvo, que tem Deus primeiramente, que tem Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo, que tem a salvação, ele tem como base o que? A Bíblia Sagrada, que é o nosso guia, o nosso manual de fé nessa terra. Então, dê ouvidos ao conselho da palavra de Deus, que é perfeita, agradável, e você será salvo, será sábio. Busque a Deus. Uma excelente semana aí a todos.